Primeiro Talk Brasília aqui com Pietro, né? Olá, boa tarde, gente. A ideia desse programa é isso, né? É trazer experiências de brasileiros aqui na Europa, né? Em Portugal, né? Então, deixar o Pietro bem livre, ele vai se apresentar e também ele vai falar um pouco da experiência dele aqui em Portugal, como ele veio, por que ele veio e se eu tiver alguma curiosidade, eu também vou perguntar a ele. Vai ser uma conversa tipo de bar, né? Sem roteiro, vai ser uma conversa bem tranquila e sem ali seguir rotas, né? Bem dinâmica. Então, Pietro. Gente, boa tarde novamente. Meu nome é Robert, tô mais conhecido como Pietro, mas eu tenho 33 anos e tem 6 meses que eu tô aqui em Portugal. A minha chegada em Portugal, o motivo para mim vir em Portugal foi que eu acho que a maioria dos brasileiros vem, são dívidas que eu deixei e que eu vim para cá para poder melhorar a condição de vida. Mas com a consciência de que aqui não é um lugar para enriquecer, é um lugar para você ter uma qualidade de vida. Eu já tinha essa consciência quando eu vim para cá e foi um pouco tumultuada a minha vinda, assim. Eu tive assim, várias coisas aconteceram num período, desde o dia que eu decidi vir para cá. Já comecei a pensar nisso em setembro de 2021. Que eu comecei a pensar nessa situação, né, de vir embora. Em novembro eu queria já vir, mas pensei melhor por causa tava muito em cima para poder resolver. Eram só 3 meses que eu já tinha pensado. Falei, não, deixa eu organizar isso melhor. E aí comecei a organizar isso para poder vir numa determinada data. E aí foi chegando janeiro, fevereiro, as coisas foram ficando um pouco mais complicadas, principalmente financeiramente. Eu falei, olha, eu vou dar um jeito, eu acho que não vai ter como mais permanecer aqui no Brasil. E aí em março, eu estava de férias onde eu trabalhava, em março de 2022, eu falei, olha, vou comprar essa passagem. Eu tinha uma moto no Brasil, vendi ela, vendi tudo que eu precisava, que eu não precisava, né, tinha como trazer. Vendi, comprei a passagem e vim. Depois disso aí, começaram assim várias coisas acontecendo, assim. Eu tinha combinado com uma pessoa, eu conhecia algumas pessoas aqui em Portugal. Eu tinha uma amiga, só que eu decidi ir em março e ela foi embora pro Brasil em fevereiro. E ela deixou uma outra pessoa aqui, que era conhecido dela, não era meu amigo, mas era conhecido. E comecei a ter contato com essa pessoa para poder organizar, para poder chegar, né? Você precisa de alguém aqui para poder vir, porque é muito difícil chegar aqui. Arrendamento, todo trabalho, então assim, é muita coisa pra chegar aqui do nada, assim. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa para poder me organizar para poder vir. E tava tudo certo. E faltando 20 dias para poder vir, essa pessoa me disse que não tinha como mais morar junto, nem o arrendamento. E aí eu tava faltando somente 20 dias para poder iniciar o processo de viagem. Eu já tinha comprado passagem, já estava tudo certo. E aí foi quando eu chamei a minha amiga, que tinha já voltado pro Brasil, e falei, olha, me ajuda, porque é complicado arrumar agora assim, tipo, com 20 dias. Eu não conhecia nada, não fazia não tinha nem ideia de como que era. E aí ela me ajudou pra caramba, assim, ela fez tudo que podia pra poder me ajudar, conseguiu um quarto pra mim, conseguiu um trabalho temporário, era só por um período até eu me estabilizar. E aí eu falei, não, agora eu tô mais tranquilo. Posteriormente a isso, eu tive, faltando 8 dias para vir para Portugal, eu tive uma pneumonia. E foi uma coisa assim, eu tava com uma tosse já há mais de 20 dias e nada disso parar. E tipo, eu não tava nem pensando que fosse algo muito grave. Como tava próximo da viagem e na época ainda tava requisito de Covid, eu falei, não, vou no médico pra ver. E aí eu descobri que eu tava com pneumonia. Eu tinha 7 dias pra poder curar a pneumonia. E assim, eu fiz uma escala, Belo Horizonte, de Belo Horizonte eu fui pro Rio de Janeiro, mas eu não fui de avião, mas não tava na minha passagem, isso foi por parte minha. E eu fui do Rio de Janeiro pra Paris e de Paris pra Lisboa.
E aí eu fui pro Rio de Janeiro com uma tosse ainda tossindo, ainda muito ruim. E medicando ainda, tava sendo medicado. Eu peguei meu voo, assim, 1 hora antes de eu pegar meu voo, eu tinha acabado de tomar meu último medicamento para poder melhorar. E eu vi a base de água e soro fisiológico para poder chegar aqui bem e não ser barrado. E assim, é uma ansiedade sem fim, assim, esse processo. Eu acho que todo mundo que veio sabe como que é. É complicado, você fica ansioso, você tem medo de dar tudo errado. Graças a Deus, assim, a minha experiência foi super boa com a imigração, eu não tive tantos problemas. A maioria das pessoas que não tem problema vem quando voo direto, desce direto em Portugal. Como eu fiz escala em Paris, foi super tranquilo. Pedro, qual foi a dificuldade que você viu na imigração que você não teve? O que te perguntaram, assim, Na que você imigração, ficou meio... eu não tive... Foi muito engraçado, porque na imigração eu não tive tanto problema, assim. O problema, assim, eu acho que é de todo mundo, o aeroporto de Paris é muito grande. Então, assim, o problema maior é você se localizar. Você tá num país que não é o seu, com uma língua que não é a sua, e um aeroporto imenso. E, tipo, eu lembro que a menina que me vendeu a passagem, uma amiga minha, ela falava assim, vou tentar agilizar o máximo pra você, vou colocar uma portaria do lado da outra. Cara, uma portaria do lado da outra eu tive que pegar metrô. Isso é uma coisa muito sem lógica. É uma do lado da outra, mas eu tive que pegar um metrô dentro do aeroporto. Então, assim, tipo, eu tinha essa noção? Não, ninguém me falou que tinha um metrô dentro do aeroporto. Mas existe. E aí, a minha dificuldade, eu não tive... A locomoção lá dentro é um pouco complicada, assim, você tá ansioso. Eu tinha 2 horas para poder fazer isso, esse percurso todo. De passar no raio-x, passar na migração, achar o meu portão de embarque. Então, assim, eu tinha 2 horas para poder fazer isso. É um tempo muito curto, mediante a que você tá ansioso, você tá nervoso, vai passar pela imigração. Enfim, então, a imigração foi tranquilo. Eu cheguei, entreguei o passaporte. Ela olhou pra minha cara, bonjour, ça vai. Ficou nisso aí, ela carimbou e me entregou. Só que, porque eu acho que já tava tudo meio que dando meio que errado, eu já tava com o passaporte na mão, carimbado, e eu dei assim, 5 passos depois que ela me entregou, depois da imigração, um policial me parou, perguntando algumas coisas assim, bem básicas. Tipo, pra onde que eu ia, quanto tempo eu ia ficar. Isso após a migração, Isso já tinha passado a imigração, só que enquanto você tá no campo, né, do aeroporto, eles podem te parar e te interrogar como eles quiserem, não é uma coisa que você já foi carimbado, você não pode ser revogado. E aí, ele me perguntou umas coisas bem bestas, assim, e no final ele me perguntou se eu tinha alguma coisa a declarar, tipo, cocaína. Tipo, eu ri. Eu levei na minha... Aí eu falei, se eu tivesse também não ia te dizer, né? Tipo, a abordagem dele foi muito ridícula. Você tem cocaína aí? Não tenho cocaína aqui. E mesmo se eu tivesse também não ia te dizer. Aí ele viu que, tipo, eu tava meio tranquilo, não fiquei nervoso, não tava nem ligando. E porque eu também já tinha passado na imigração, né? Querendo ou não, eu tava mais tranquilo. Sim. Foi super de boa. E aí, foi só a dificuldade mesmo foi só pra achar o portão de embarque. E só, assim, quanto à imigração, pra mim foi muito tranquilo mesmo. Top. Então, assim, quando você chegou, quando você saiu do aeroporto e viu, eu vou falar em Paris, vou falar Portugal, né? Sim, quando eu desci em Lisboa. Desceu em Lisboa. Quando você desceu em Lisboa, e pronto, estou em Portugal. Qual foi a sensação que você teve? Qual foi a primeira que você pensou? A primeira coisa que eu pensei, gente, vocês vão... É engraçado, mas é verdade. A primeira coisa que eu pensei... Eu cheguei em Lisboa, era 19h30, mais ou menos. Isso eu cheguei no verão, né? Junho. 19h30, na hora que eu peguei as malas, que eu fui pra fora procurar um táxi. Um sol de rachar. A primeira coisa que eu falei, gente, que horas que é o pôr do sol nesse lugar? E aí eu tava conversando com alguns amigos que conhecem Portugal e falou, o sol aí se põe às 21 horas. Eu falei, nossa, o pôr do sol é 21 horas. Eu falei, não. É a primeira coisa que eu me levei. Lógico que tem, assim, é uma outra cultura, gente, é outra coisa completamente diferente. Se engana quem acha que em Portugal todo mundo fala português, se engana, tá, gente? Todo mundo fala inglês, é muito estranho isso. Boa parte das pessoas fala inglês. Tem muito turista, então, assim, é um tanto de gente. Fora que no aeroporto tem aquele tanto de gente falando línguas diferentes, é muito estranho. É o primeiro choque de realidade, você tá longe de casa, é esse. Tem 1000 pessoas falando línguas diferentes, francês, espanhol, irlandês. É milhões de gente falando línguas diferentes. Então, o primeiro choque que você tem é ali.
E fora que é muito bonito, né? Muito diferente. Você percebe, assim, como você tá na Europa quando você pisa de imediato no aeroporto. Você percebe que você não tá realmente no Brasil. Porque é muita coisa diferente, assim, os hábitos são diferentes, a educação é diferente para algumas coisas, então é completamente... É porque é outra cultura, né? Com certeza, outra cultura. Algo que eu percebo muito aqui também é que no Brasil as pessoas te julgam muito pela profissão que você é, Sim. pelo cargo público que você faz, Sim. ou pela família que você é. E aqui a desigualdade no sentido de funções, de cargos, ela é muito diferente no quesito de salário, assim, não é uma coisa absurda de um para outro, assim, é muito próximo. Quem já pesquisou e, né, já se o salário base de Portugal é o menor da Europa, e isso não faz muita diferença para as outras funções que você vai desempenhar. Mas entendeu? na verdade aqui é poucas pessoas que ganham o básico. Não, quase ninguém Quase ganha ninguém o mais. básico, né? Pessoas que trabalham aqui geralmente ganham mais de 800 livre, né, com desconto, que tem os impostos do país, Sim, claro. Mas assim, é a questão da igualdade, né? Tipo, estamos aqui em uma zona de Tavira, né, que é uma cidade do sul, de Algarve. E interessante que nessa zona tem carros antigos, carros medianos, e tem Tesla, tem Mercedes, tem Audi, então assim, vizinhos, né? Então assim... E todos morando no mesmo lugar. mesmo lugar. E tipo, um sol aqui, a gente com frio, né? Então assim, isso é um pouco de realidade, né? Mas assim, Pietro, trabalho, você falou quando chegou, uma amiga sua conseguiu pra você eu consegui um ali. trabalho que era um pouco assim, muito fora do que eu já trabalhei em qualquer lugar. No Brasil eu trabalhava no hospital, então assim, não tinha nada, a parte administrativa, então não tinha nada a ver com o que eu trabalhei. Eu fui trabalhar como ajudante de pintura. E assim, fiquei um mês só como ajudante de pintura. Era um salário legal. Mas assim, também eu quero deixar claro para as pessoas que é algo que deixar bem claro, você chegou, né, e o primeiro que teve você pegou, né, porque essa pessoa ali... Você não tem muito o que escolher, né, pra falar a verdade, assim, lógico que você pode depois de um tempo se organizar melhor e tal. Sim, sim. Mediante ao que tinha acontecido comigo, eu não tinha muito o que ficar escolhendo, porque eu tava com 20 dias para resolver a minha vida. Então, assim, a primeira coisa que aparecesse era o que eu ia pegar. E assim, eu consegui um emprego antes mesmo de eu chegar aqui. Sim. Eu já cheguei, já conversando com a pessoa responsável, que era o pintor, né? Ele super me atendeu, me explicou tudo o que eu precisava, porque tipo, eu não tinha noção, gente, eu não sabia pintar uma parede. Sério mesmo, eu não sabia pintar uma parede, nunca fiz isso na vida. Minha mãe vai rir, mas é verdade, porque ela sabe que eu nunca esqueci de pintar uma parede, nunca pintei. Então, tipo, não fazia ideia de como fazer isso. E ele me ensinou tudo. E aqui muita gente é assim mesmo, você chega sem saber nada. Hoje eu trabalho em restauração, pra quem não sabe, restauração é trabalhar na área de restaurante e tal. Eu cheguei sem saber nada, eu não sabia fazer um coquetel. Tipo, isso se aprende com o tempo. Então é isso, você chega aqui realmente sem nada. Eu não tive muito tempo de escolher, lógico que dá depois pra você se organizar e procurar uma coisa que seja mais o que você tá disposto a fazer. Isso, e também assim, Pedro, você tem 20 dias, a sua passagem de volta era com 20 dias. A minha passagem de volta era depois de um ano. Eu ainda tenho a minha passagem de volta, né? Tem 6 meses que eu tô aqui. Então eu tenho mais 6 meses ainda pra ficar, eu tenho uma passagem de volta ainda. Ela tem um valor X, né? Que foi o valor que eu paguei. Se tiver mais alto, eu tenho que inteirar pra poder voltar. Sim. Mas, e aí, essa passagem de volta foi o meu consolo por muito tempo. Tipo, se tudo der errado, eu tenho uma passagem de volta. Foi o meu consolo. Mas pra dar errado aqui, tem que se esforçar muito. Tem que se esforçar bastante. Acho que o dar errado que eu falo nem é questão de emprego, trabalho, nada disso não. É o emocional da gente. Sim. Quem vem com família talvez não sinta tanto. Mas eu que vim sozinho, deixei sobrinha, irmã, pai, mãe, é um trem que... Eu sempre me falei, nunca fui muito apegado à família. Eu viajava, eu mandava oi pra minha mãe no dia que eu cheguei e oi que eu tô indo embora no dia que eu tava indo embora. Só que você tá indo e sabendo que você vai voltar. Poucos dias, né? 20, no máximo 30 dias, férias. E aí quando você vem pra cá e dá de cara com uma realidade que você tá sozinho. Eu cheguei a ficar numa cidade onde eu tava sozinho. Eu não cheguei direto pra Tavira, eu fui direto pra Faro, que é a capital do Algarve. Eu cheguei a ficar sozinho, assim,
um mês sozinho, sem ter ninguém. Eu fazia compra sozinho, tinha mais pessoas na casa, mas um povo... Deixa pra lá. Fazia o seu. Cada um no seu quadrado, eles são bem individualistas, né? 2 portugueses são super individualistas. Tipo, não conversava, não fazia questão nenhuma de se agradar. Não é igual brasileiro que faz questão de se agradar, vai, bem-vindo, não. Você chegou, você se vira. E aí, eu fiquei um mês e assim, eu fiquei muito mal, emocionalmente, assim, porque eu ficava com saudade da minha mãe, saudade da minha família. Eu tive uma crise de ansiedade com 7 dias. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade na vida. Nunca. E eu tive uma crise de ansiedade. E aí, o mais engraçado é que eu custei entender que era uma crise de ansiedade, porque eu acordei de manhã, aqui era 3 horas da manhã, no Brasil 11. E aí eu acordei, eu falei, gente, que sensação estranha. Uma aceleração, uma vontade de sair correndo, um trem esquisito, uma respiração faltando um pouco de ar. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Na hora... Eu desse tamanho, gente, liguei pra minha mãe, tá? Liguei pra minha mãe e falei, mãe, o que tá acontecendo comigo? Ela, Roberto Carlos, tá tendo uma crise de ansiedade. Eu falei, ai, mãe, eu tô muito estranho. Mas assim, eu não tava chorando nem nada disso, eu tava meio ansioso mesmo. E tudo por causa do emocional, porque você fica sozinho, Sim. Você não tem ninguém. E você tem que se virar, é você e mais ninguém. É porque aqui você vê se você é forte ou não. Exatamente. Porque assim, você tem saudade daquele bom dia que tem todos os dias na sua terra, que é normal pra você receber um bom dia dos seus pais, do seu irmão. É até do irmão, que a gente briga muito de saudade. Né? Eu não brigava muito com a minha irmã, então não tinha problema. Mas assim, aqui realmente, aqui eu acho que o ponto negativo pra mim é a saudade. E olha que eu vim com o cunhado, eu vim com a minha esposa, mas a saudade aqui é o ponto negativo, né? Eu acho que para todos. Para todo mundo, Então assim, de trabalho, para você foi muito fácil, um trabalho que já teve Sim. alguém para você fazer ali. E a questão da documentação? Fala, seus topens! Galera, vocês querem saber como o Pietro tirou todas as suas documentações? Então aguarde pela parte 2, tá? Lembrando também que se inscreve no canal, compartilha muito esse vídeo, mete o like, queremos crescer junto com vocês. A intenção desse canal é fazer que a experiência de vários brasileiros chegue no máximo de pessoas possíveis e eu preciso de vocês, tá? Não se esquecem, tá? Compartilha muito esse vídeo. Também comentem o vídeo e também não se esqueçam de ativar o sininho, tá? Só assim o YouTube te avisa por meio de notificações que chegou a parte 2. Valeu!